Olá, bom dia. Espero que todos tenham passado um excelente fim de semana, na paz e na tranquilidade do seu lar. E eu gostaria de trazer hoje aqui com vocês, de tratar sobre um assunto muito sério, que é sobre envelhecer. Envelhecer com segurança exige um planejamento e envolve toda a família. Nós costumamos, eu não sou mãe, mas quem é mãe ou pai sabe disso, que o casal passa ali os 9 meses planejando o nascimento daquele filho, comprando enxoval, preparando a melhor forma possível o seu quarto, o seu ambiente para receber aquela criança, né? E muitas vezes a gente só não sabe nem o dia em que a criança vai nascer. Da mesma forma como a gente não sabe o dia nem a hora em que nós iremos partir, não é mesmo? Então, às vezes, a gestação é de 9 meses, mas a criança nasce prematura. Então, não está no nosso controle dizer nem o dia nem a hora. Mas o fato é que as famílias, elas costumam se preparar para o nascimento daquela criança. E muitas vezes a gente costuma perguntar, né? Quando a criança nasce, quando ela está crescendo, a gente costuma perguntar o que é que ela vai ser quando crescer. Mas algumas pessoas não se preocupam com o que vai ser quando ela envelhecer. E com o avanço da ciência, né? Da tecnologia, a modernidade, a faixa etária está cada dia, a expectativa de vida em si está cada dia aumentando mais. Dados do nosso IBGE já mostram que daqui, no máximo 20 anos, a população brasileira será 30% de idosos e o Estado, né, o poder público ainda não está preparado e nem a sociedade, nem as famílias para enfrentar uma população com maioria, vamos dizer assim, idosa. Porque a pirâmide no Brasil, ela está invertendo. Hoje, o que a maioria é de criança e adolescente, será no futuro bem próximo de idosos. Nem todo mundo está pronto para enfrentar. E hoje nós tentamos enganar, às vezes, a velhice, né? Procurando tentar ser mais novos, mas a expectativa de vida está, de fato, aumentando. E a gente fica na dúvida o momento para começar a tomar as providências. Muitas vezes, ele é aquele em que a segurança do idoso ela está em risco. Quando começam as quedas, quando começa a falta de memória, né? A demência, a depressão, todos esses são sinais de alerta para a família. E as mudanças de comportamento, elas devem ser observadas, inclusive dentro de casa pela própria família. Mas o ideal é a gente aproveitar a época, o estado em que as pessoas ainda são lúcidas, para que a gente possa traçar um planejamento para o futuro. Mas na prática, raramente é isso que acontece, né? E logo surgem 3 principais dilemas nas famílias e na sociedade. Número 1, decidir o que é melhor para os pais. Nós precisamos levar esse papo, vamos dizer assim, muito a sério dentro da família. O segundo fator é não atrapalhar a rotina da própria família, porque nós sabemos que cada um tem suas atribuições, tem suas funções, tem seus empregos, e as pessoas às vezes não querem abrir mão disso, de tirar um tempo para cuidar do seu idoso. E a terceira questão é a questão financeira. Tudo custa muito caro no idoso, né? Na saúde do idoso, nos remédios, planos de saúde, os tratamentos, é tudo de fato muito caro. E precisa-se de recurso financeiro para poder arcar com todas essas despesas. E muitas pessoas não estão preparadas de fato para isso, né? Cuidar das pessoas idosas da família implica também que elas têm que ter uma vida própria. Nós precisamos respeitar a individualidade do idoso, a liberdade do idoso. Nós não podemos simplesmente
vitimizar e infantilizar o idoso, porque tem muitos idosos hoje em dia que são às vezes até autossuficientes. Eles fazem atividade física, eles trabalham o espírito e isso é muito importante. A nossa Constituição, o Estatuto do Idoso, eles asseguram que a família, a sociedade e o Estado são responsáveis por assegurar tudo isso ao idoso, a saúde, a alimentação, a moradia, o esporte, o lazer, a cultura. E tudo isso a gente tem que respeitar e valorizar a história do idoso, né? E uma das coisas que mais nos espantam, inclusive agora nos últimos 3 anos, eu passei quase 2 anos e meio sendo secretária executiva do Conselho do Idoso aqui do Distrito Federal, e eu pude presenciar de perto todo o sofrimento que tanto o idoso como o familiar ele passa para enfrentar isso. Porque nós sabemos que hoje em dia a maior falta é a falta de amor, é o que mais nos espanta. E quando o poder público, quando a justiça tem que chamar um familiar para poder assumir uma posição de filho, porque há uma dupla responsabilidade, o pai é responsável pelo filho menor de ampará-lo, assim como o filho, quando ele envelhece, ele tem que amparar o seu pai, a sua mãe, o seu idoso, na velhice, né? Mas o que nós vemos hoje em dia é o idoso sendo abandonado, sendo maltratado, sendo enganado, né, muitas vezes pelo familiar. Isso é muito triste. E eu gostaria também de chamar a atenção aqui para o poder público, porque a implantação nos municípios dos centros de convivência para idoso, que é as chamadas creche para idoso, onde o idoso passa uma manhã, passa uma tarde, ou às vezes passa até o dia, fazendo atividades físicas, culturais, artesanais, onde o idoso vai conviver com outros idosos, né? Para ele trabalhar a saúde dele física e mental, é muito importante que sejam implantadas nos municípios do Brasil, que ainda são muito carentes desse tipo de política. Bem como a implantação também de instituições de longa permanência para idosos, os antigos asilos, né? Para que o idoso que não tem condição, que não tem família, né? Tem muitos idosos que são realmente abandonados porque às vezes não tem família para poder dar esse suporte, né? De moradia, de alimentação, de saúde. O Estado tem que chamar para si essa responsabilidade e implantar essas instituições de longa permanência onde os idosos possam morar. Eu vou dar aqui o meu testemunho, né, recente. Meu pai fez 81 anos ano passado e há 2 meses sofreu uma queda em casa, foi levantado da cama e acabou caindo e sofreu um traumatismo, uma fratura no fêmur, no colo do fêmur. E teve que fazer uma cirurgia de prótese de quadril. E nós passamos agora 2 meses aguardando na fila do SUS para que seja realizada uma cirurgia de prótese de quadril em Fortaleza. Isso é uma vergonha, né? Porque não é nem todas as famílias que têm condição de pagar um plano de saúde, que tem dinheiro, porque às vezes não é só pagar o plano de saúde, não é só o fato de ter o dinheiro para fazer a cirurgia. Ele passou praticamente 60 dias internado no hospital, em que a gente teve que arcar com despesa de medicamento, de fraldas, de cuidador. É uma infinidade de despesas, não é só o fato da cirurgia em si. E ainda tem o pós-operatório, ele foi operado agora essa semana passada, já está em Tauá, no interior, sob os cuidados das minhas irmãs. Eu estou morando aqui em Brasília, dando suporte mesmo à distância, mas é tudo muito difícil, gente. A gente não está preparado para o envelhecimento, a verdade é essa. A gente acha que a gente não tem que se preparar para o dia de amanhã, porque a gente, eu não sei se eu vou estar vivo, eu não sei como é que vai ser o dia de amanhã, mas a gente precisa honrar pai e mãe. Isso é bíblico. Não adianta a gente querer tampar o sol com a peneira, como diz lá no meu Ceará, né? E fazer vista grossa, porque é uma situação que existe que tem que ser encarada, né? Pelo familiar. Porque amanhã ou depois pode ser eu ou você que vai estar lá em cima de uma cama, precisando de cuidado. Não é o fato do pai ou da mãe não ter dado o suporte e o amparo necessário quando você era criança,
No meu caso, meus pais separaram, eu tinha 9, 10 anos de idade, eu era uma criança. Então, o meu pai, ele nunca foi um provedor, vamos dizer assim, dentro de casa, né? Mas não é o fato dele não ter sido provedor na minha família que nós hoje não podemos fazer o mesmo com ele, não precisamos fazer o mesmo com ele. Nós precisamos fazer diferente, nós precisamos dar esse suporte. Nós não podemos abandonar os nossos idosos, né? Então, eu gostaria de deixar essa mensagem hoje aqui de reflexão para todas as famílias que, se puderem, né, tirem um tempo para se reunir, para conversar e amadurecer sobre esse planejamento para o envelhecimento, para que ele seja menos sofrido possível, porque as sequelas são enormes, né? A gente precisa de fato se preparar para o envelhecimento. Bom dia.